A retomada das ações dos bancos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Esse movimento de alta que a gente assistiu nos últimos dias e tudo que está acontecendo. Mas antes de começar o vídeo, dá um like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, pessoal. Assistimos aí nos últimos dias uma forte alta das ações, do setor bancário. E eu venho falando muito, dessas empresas, eu venho defendendo minha tese de investimento aqui no canal nos últimos meses, E quando a gente defende, a gente não defende uma ação, a gente defende uma tese de investimento, é isso que eu faço aqui. E finalmente a gente viu aqui uma retomada, Então quando a gente olha para os últimos 30 dias, a gente vê uma forte alta, com Itaú subindo 27%, Bradesco subindo 22%, Banco do Brasil 12%, Santander 20%, Itaúsa 20% também. Entretanto, quando a gente pega a performance desde o início do ano, Então eu estou colocando aqui uma comparação com o índice Bovespa, a gente vê o índice Bovespa caindo um pouco mais de 10% e os bancos caindo na casa dos 25%, quase 30% aqui. Então existe ainda uma defasagem entre a performance das ações dos bancos e do índice, Então a gente está vendo esse movimento de fechamento, entretanto ainda existe um gap. E eu vou falar aqui sobre os principais pontos da tese minha, que eu vejo, porque essas ações estão retomando e porque elas devem continuar nesse movimento. Também estou deixando um link aqui embaixo com o relatório de Itaúsa, Então quem quiser baixar o relatório completo com análise, o link está aqui embaixo. Bom, eu vou trazer aqui alguns pontos, que fizeram as ações dos bancos ficar para trás, apanharem muito nesse movimento. E minha tese de investimento, mostrar alguns números aqui, como que os bancos estão nesse momento depois da alta, Então, o que a gente assistiu durante a pandemia? Um aumento forte das provisões, das PDDs, em função de provisões extraordinárias, Então, o custo com o crédito aumentou muito em função do aumento de provisão, entretanto, não era o aumento de provisão recorrente, era um aumento de provisão extraordinário. E isso impactou no segundo trimestre, no primeiro e no segundo trimestre, de forma muito forte, o resultado dos bancos. A gente viu uma queda acentuada, além de outras razões. Os bancos também, de forma estratégica, aproveitaram para reduzir lucro no momento onde se falava de aumento de tributação. Aquilo foi muito estratégico. A gente tem uma regra em 2020, que os bancos não podem distribuir mais do que 25% dos dividendos, porque os bancos fazem parte da solução da crise, eles precisam ajudar o sistema econômico, eles são super saudáveis, e dessa forma o Conselho Monetário Nacional decidiu que eles não podiam distribuir, a fim que eles aumentassem a carteira de crédito, e isso está acontecendo. Além disso, dentro desse cenário, o aumento das provisões, a gente pode ver aí, no próximo ano, uma reversão dessas provisões, porque elas não foram, de fato, o custo não foi efetivado com write-off de carteira, ele está dentro do balanço, então a gente pode ver isso ainda em 2021. A gente vive também uma visão global, eu vivia até então, que os bancos estavam caros, eles não cresciam, eram ativos antigos. Entretanto, as coisas mudaram um pouquinho, umas 2 semanas para cá, Na verdade, o entendimento da grande maioria dos investidores mudou e começou a olhar para os bancos com ativos baratos, Então, o que a gente vê aqui? Qual que é a minha tese, Mesmo diante de todos os acontecimentos nos últimos trimestres. O impacto no lucro recorrente, de fato, dos bancos é baixo, O que teve foi um impacto em função de não recorrentes, nessas PDDs extraordinárias. Mas quando a gente olha para a operação como um todo, a gente não vê esses impactos. Em 2020, a gente vê em algumas linhas ainda de serviços bancários crescimento dessas linhas. Então, isso é positivo. As carteiras de crédito estão crescendo fortemente. Então, a gente está vendo como no sistema consolidado, nos principais bancos aqui, um crescimento da carteira de crédito próximo a 20%. Isso era impensável no início do ano ou no ano passado. Os bancos estão conseguindo crescer carteira de crédito porque existe uma demanda muito forte e nesse momento eles estão até impulsionando, ajudando a retomada econômica. Então isso é positivo. Lógico que nesse momento a gente está vendo uma queda dos spreads, Então os spreads bancários, que é a diferença entre a captação e o quanto ele cobra do cliente final, isso está caindo, mas também essa queda é em função muito do mix, Então os bancos estão emprestando muito imobiliário e outras linhas com um risco menor. Então isso tudo está impactando. Entretanto, quando a gente vê o consolidado,
a gente viu uma melhora. No terceiro trimestre, eu comentei o resultado de alguns dos bancos aqui, a gente viu uma bela melhora em relação ao segundo TRI, em relação a 2019. Estamos abaixo ainda, natural, né, depois desse impacto. Entretanto, existe sim uma melhora. E quando a gente olha para alguns outros pontos, né, custos sob controle. Eles estão conseguindo crescer algumas linhas de receita, né, como eu falei, de serviços. E eles estão se colocando como digitais. Na minha visão os bancos não é que eles não eram digitais, né? Eles são digitais, eles são os primeiros players a ser digitais, entretanto eles não se vendiam, e a gente vive uma era que é mais importante se mostrar do que de fato ser, né? Eles entenderam isso e começaram a se colocar muito mais como digitais. O próprio Itaú, né? Ele está indo para uma guerra contra a XP, se colocando como um grande player digital, e isso tudo está ajudando a destravar valor dentro dessas instituições. Mas quando a gente olha para os números, né, então eu trouxe aqui uns números para a gente observar, que é o seguinte, fiz algumas estimativas, peguei o lucro dos 4 maiores bancos, tá, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, depois fiz um consolidado, e aí o que aconteceu, né? Segundo trimestre teve um impacto extremamente negativo nos lucros, no terceiro a gente teve uma melhora em relação ao segundo, abaixo de 2019 ainda. E é o que eu fiz, fiz um exercício aqui, uma leve melhora no quarto trimestre em relação ao terceiro, e aí praticamente, né, em 2021, os bancos dando esse mesmo nível de lucro do último trimestre de 2020, tá? É um exercício só. Então quando a gente pega aqui Itaú, o lucro de Itaú de 2018 foi acima de 28 bi, eu coloquei um número aqui próximo a 22 para 2021, Bradesco que foi 25, 21, Banco do Brasil que foi 17,5, 13,5, Santander 14,5. Santander é o único que está crescendo, tá? Então eu coloquei aqui na casa dos 15,5. Mas aí fiz uma estimativa aqui que tem uma queda no lucro desses 4 bancos em 2021 de 17% em relação a 2019, tá? Que foi o último ano aí que eles estavam crescendo. Então, uma estimativa é um exercício, né, uma sensibilidade aqui que a gente faz, mas bem conservadora para ver o que a gente consegue encontrar. Então, quando a gente olha para esse nível de lucro, que nível de preço-lucro, de múltiplo preço-lucro a gente encontra? E aqui no caso do Itaú, eu fiz a conta retirando o market cap da XP, né, o stake que o Itaú tem da XP, e a gente vê aqui, se a gente pegar o consolidado, né, nesses 4 bancos, a gente está falando de 9,3 vezes. Itaú abaixo de 10, Bradesco pouco acima de 10, Banco do Brasil 7,3 e Santander 8,9 vezes lucro. Ou seja, a gente está falando aqui de um setor extremamente descontado para 2021, ainda considerando uma queda de lucro forte, tá? Então, premissas todas conservadoras. Esse gráfico aqui, né, eu fiz a soma dos lucros das empresas, né, dessas 4 empresas, para ver como é que está se comportando, né? A gente vê aqui que mesmo colocando algumas premissas de melhora, né, que são conservadoras, em 2021 o lucro desses 4 bancos estaria no mesmo nível de 2018. Então são múltiplos abaixo, né, da média da bolsa, e todo o conjunto, né, dos fatos que estão acontecendo nesse momento, eles são positivos, né? Então daqui em diante o que vai acontecer? Essas provisões extraordinárias tendem a diminuir. A carteira de crédito está crescendo, os bancos cada vez mais se colocando como digitais. E essa questão que a gente está assistindo no cenário macro, de rotação das carteiras, a gente está vendo uma grande fuga, ou uma grande mudança, né, dos investidores institucionais, dos grandes fundos, dos ativos que subiram muito, né, dos players digitais e dos players de tech, para os ativos que ficaram para trás, como os bancos, tá? Então minha visão e eu venho falando isso aqui há alguns meses já, eu sou muito otimista com os bancos, eu gosto muito, não era claro quando eles iriam andar, né? Existia uma defasagem entre o preço e o valor, e esse momento está chegando, né? Começou de fato, a gente viu aí nas últimas semanas e isso deve continuar, tá? Bom, como eu falei para vocês, tem um link com o relatório completo da Itaúsa, quem quiser é só baixar, e se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.